Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Flávia da Silva, especialista em financiamento de imóveis, e hoje nós estamos aqui para mais uma live nessas maratonas de lives que nós temos feito para poder mostrar os pilares, a jornada da casa própria. E nós temos hoje como convidado o Jean, que ele já deve estar entrando aqui a qualquer momento na nossa live. E hoje nós vamos falar sobre várias coisas que estão acontecendo no mercado imobiliário. O Jean vai poder te falar de uma forma, né, porque ele é corretor de imóveis. Então, nós vamos ter essa participação. Para quem não me conhece e já acabou de entrar, meu nome é Flávia da Silva, eu sou especialista em financiamento de imóveis, atuando no mercado canadense há mais de 10 anos. E quais são os pilares da compra da casa própria no Canadá? O primeiro é o crédito, o segundo é o mínimo de entrada, que pode ser 5%, e o terceiro é a sua renda. Esses são os três pilares para a compra da sua casa própria aqui no Canadá. Claro que cada caso é um caso, não é, gente? E a gente teria que olhar o seu perfil, fazer uma análise no seu perfil. Boa noite, tudo bem? Uma análise no seu perfil, cada caso é um caso. Todas as pessoas do Jean acabou de entrar. Vamos lá, Jean. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Apresentar. O Jean é corretor de imóveis, bastante experiência aqui, atende em Toronto e uma parte aí do Ontário. Oi, Jean, tudo bem, querido? Olá! Tudo jóia? Tudo ótimo, boa Boa noite. noite. Então, gente, eu vou deixar o Jean se apresentar. Eu já falei aqui um pouco dele, mas ele vai poder falar melhor, tá bom? Gente, desculpa, eu tô no carro, que eu tava acabando de entregar um apartamento, mas Flavinha, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui nessa live mais uma vez. Meu nome é Jean Domê, para quem não me conhece, né, trabalho aqui no mercado imobiliário aqui de Toronto. Já trabalho há 15 anos no mercado imobiliário, né, desde o Brasil. Então, trago essa bagagem aí do Brasil para cá, para Toronto. E estou muito grato de poder participar dessa live com você. Que ótimo, Jean. Para mim é um prazer trabalhar com você. A gente sempre tem trabalhado juntos. Nós fazemos uma parceria de sucesso. Graças a Deus a gente tem tido muito sucesso nós dois, né, juntos, trabalhando. E eu te trouxe aqui hoje porque tem muitas pessoas que me perguntam várias coisas sobre o mercado imobiliário, sobre o que está acontecendo. E eu prefiro, assim, já eu prefiro trabalhar com a parte financeira. Como eu não sou real estate agent, eu prefiro falar sobre financiamento somente e deixo essa parte para você. A gente vai começar então com uma pergunta que não quer calar, Jean. O que você está achando do mercado imobiliário nesse momento que nós estamos vivendo em plena pandemia? Pode falar um pouquinho aí sobre a sua visão, por favor? Obrigada. Pois é. Obrigado, Flávia. Uma excelente pergunta e realmente é uma das perguntas que está sendo mais feitas agora no momento. Na verdade, pessoal, o mercado está super aquecido. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente está tendo agora no mercado, porque está muito aquecido. Tanto para aluguel quanto para venda. O mercado deu uma disparada desde setembro, agora para o final do ano. Tanto as vendas como os aluguéis aumentaram assim significadamente. Então, eu fico muito feliz porque o mercado está super mega aquecido. E que outra coisa também que me perguntam sempre, sabe, Jean, é com relação aos preços. Em função da pandemia, houve algum tipo de redução nos preços em alguma casas? Não sei, mas com relação aos condomínios, Jean, você pode nos dar mais ou menos falar sobre esse assunto? Olha, os preços, na verdade, estão subindo, Flávio. Eu tive até questões aqui, agora eu estava fazendo uns biddings para só para as pessoas entenderem como é que funciona, pessoal. Você, quando vai comprar uma casa, né? A gente, por exemplo, eu estou concorrendo com outras pessoas por essa mesma casa. Eu fui para Kitchener, eu estou com um cliente lá, a gente fez uma proposta e agora a gente tem que aguardar porque eles marcam o dia que vão analisar todas as ofertas. Então eles colocam a casa de, vou dar o exemplo, 400 mil que eles estão pedindo e cada um vai ofertando o valor que acha que vai conseguir levar a casa. E nisso,
A casa que estava ali avaliada nos 400, quando você vai ver, ela está muito mais alta e sai por um preço muito mais alto que os 400, às vezes até 120, 130 mil dólares a mais do valor. Então, realmente, os preços de casa estão subindo significativamente. Para os condos, eu digo que não estão subindo, porque as pessoas estão saindo de condo e indo para casa. Então, hoje a gente tem mais oferta de condomínio do que de casa. Então, Você essa acha, pandemia veio para mudar, né? Isso, né? né? Essa coisa de muito condomínio e downtown. Então, hoje a oferta mais de condomínio está muito mais alta e a procura de casa está absurda. E você acha que, de repente, já seria uma boa oportunidade para você comprar um condomínio? Porque isso um dia Com vai certeza, com a com vacina certeza. vindo, eu acho que de repente pode estabilizar um pouco melhor o mercado. O que você acha disso? Que acha que é uma boa. Porque tem muita gente que acha, já, eu te faço essa pergunta, que tem muita gente que acha que só existe casa de 1 milhão em Toronto, né? E Não. que até o First Time Buyers Incentive, que vai aumentar um pouco agora, que vai aumentar o seu poder de compra, de sair de 505 para 722 mil, mas, que acham que não vai ajudar. Mas, gente, vai ajudar sim, principalmente quem quer comprar um apartamento aqui, um condomínio aqui em Toronto, você pode comprar com esse valor. E por isso que eu queria, a gente fechou um condomínio, Jean, quanto que foi o valor daquele condomínio que a gente teve um cliente junto? A gente vendeu por 409 mil, um apartamento lindo, né? Com um apartamento com 2 quartos, num prédio super bacana. E nossa parceria deu super certo, o casal ficou super feliz. Então, Exatamente. assim, a gente tem apartamentos a partir de 400 mil, 420 mil aqui em Toronto, né? Exatamente. As pessoas ficam achando, né, Jean, que não existe, que só existe casa, que as pessoas não podem comprar. Então, veja bem, gente, para você iniciar o processo, até porque 400 mil você tem que dar uma entrada aí de 20 mil dólares mais os closing costs. Então, vamos pensar ali que a gente teria que ter 25 mil dólares em mãos, né, para poder comprar esse apartamento. Então, achar que só existe casas de 1 milhão em Toronto, não. Existe, claro, condomínios. O pessoal, em função da pandemia, muita gente está trabalhando home office, está preferindo sair de Toronto, até porque paga aluguel, não é, Jean? E prefere ir para uma cidade aí que você mora mais ou menos 1 hora de viagem, né? Que você vai estar pagando por uma casa, o valor que o Jean pode falar melhor, dos valores aí. Por fora de Toronto, você tem visto casas de quanto? Eu acabei de fechar um negócio, uma em London, foi 516. Pois é. Eu achei casas, Flávia, que a gente estava negociando em Kitchener, casas bacanas, de 520, 530 mil. Pois é, Kitchener é quanto tempo de Toronto, Jean? Tá dando 1 hora de dirigindo, né? Driving. Se você for Certinho. pensar, uma pessoa, vamos dizer que você trabalha home office, não é, Jean? E você, Isso. nesse caso, você pode, então, comprar home office, você pode, então, se mudar para Kitchener, se é 1 hora de viagem. Vai. O meu caso, meu escritório está fechado desde o começo da pandemia. Eu estou fazendo tudo home office e tem funcionado muito bem para mim, porque nesse momento realmente eu estou evitando o encontro com as pessoas e eu faço tudo por Zoom e por meetings e muitos clientes que eu tenho também são da mesma forma. Exatamente. O que mais está acontecendo hoje é isso, né? Então, por isso, as pessoas estão saindo dos condomínios, né? Inclusive pessoas, claro, o que mais acontece, até nossas parcerias, as últimas apartamentos e casa que nós fizemos a parceria, foram pessoas que saíram de apartamentos menores, foram ou para apartamentos maiores ou foram para casas mais distantes, saíram de Toronto e estão pagando uma parcela que você conseguiu um mortgage maravilhoso para eles, e estão pagando a parcela mais barato do que o próprio aluguel que eles pagavam antes, amiga. Exatamente. E o que a gente pode ver? O pessoal às vezes fica achando que a gente pode comprar com 5% de entrada, desde que você tenha um crédito acima de 680 e a sua renda, vamos dizer, para uma casa dessa de 516 mil, quanto que o cliente teve que pagar? O cliente teve que dar uma entrada ali de mais ou menos, acho que foi 25, mas a casa foi 16, mas 26.700 que foi a entrada dele, mais os closing costs, 8 mil e pouco, a gente teve que ter na conta mais ou menos uns 34 mil dólares. Lembrando que esse cliente era first time buyers, então ele teve desconto de first time. Então a gente teve que o cliente tinha uma renda mais ou menos, uma renda combinada entre ele e a esposa dele de 120 mil.
A gente pode estar usando também uma coisa assim, muito legal, é que a gente também pode estar usando o CCBB, que é o Child Tax Benefit, como renda também. Então, assim, a gente utilizou todo... a gente pode utilizar, não sei se você sabia disso. Não, não sabia. Pois é, a gente pode utilizar para ajudar como renda. Então, a gente utilizou isso tudo e o cliente foi pagar ali mais ou menos de mortgage, com tudo incluído, eu acho que ele ia pagar 2.400. Ele tava chocado, porque ele, para o apartamento que ele vivia, a casa que ele estava morando era 2.600 só de aluguel, fora as despesas. Então, no fundo, claro que isso a gente está levando em consideração. Era uma townhouse, tinha condofi, mas a condofi era barata, a property tax também não era cara. Então, com a mortgage, com a property tax e com algum, e com, talvez dois, ia sair por volta de 2.600. Ele estava pagando de aluguel 2.600, mais as contas da casa. E ele trabalha online. Então, realmente não tinha por que continuar vivendo aqui, né? E podendo pagar o mesmo preço. E, gente, lembrando que aqui, casa própria aqui no Canadá, não é vista aí como no Brasil, que as pessoas, né, ficam a vida inteira pagando. Aqui a gente pode trocar, não é? De 3 em 3 anos, dependendo do seu contrato. Então, é mais ou menos isso daí. Então, eu acho assim que você deve procurar profissionais qualificados, que é o caso do Jean. O Jean é corretor aqui, ele era corretor no Brasil e é corretor aqui, licenciado, gente. Não é assim você colocar tudo no Realtor e achar que é a sua casa do sonho. Não, você tem que ter um auxílio de um corretor especializado, que é o caso do Jean. Agora eu vou deixar com você, Jean. Fala aí sobre as cidades que estão próximas e qual é a sua... Eu vou, na verdade, responder uma pergunta. Eu botei as questões, né? E a pessoa me perguntou quais são os primeiros passos para comprar a casa aqui em Toronto ou em Ontário. O que é que a gente precisa, primeiramente? Primeiramente, você vai ter que procurar a Flávia, que é uma especialista em mortgage, para saber quanto é que você vai ter de pre-approval para a gente aí, então, procurar a sua casa. Então, o primeiro passo não sou eu, que ele perguntou, eu tenho que procurar você para comprar a casa? Eu falei, não. Primeiro passo, você está aprovado? Ele falou, não. Eu falei, então procura a Flávia, você vai no mortgage, ela vai fazer uma avaliação e vai te dar o valor que você pode comprar a sua casa. A partir daí, então, a gente tendo um valor, a gente começa a fazer a busca do seu imóvel. Então, qual é o segundo passo? Corretor. Aí entra a Jean, que vai achar o melhor imóvel para você. E aí entra... Gente, tem muita coisa, muita gente pergunta, depois do corretor, o que é que vem? Aí vem, se for casa, eu aconselho todos os meus clientes fazerem um home inspector. O que é isso? É uma pessoa que tem aqui no Canadá, a gente coloca, para ele ver se a casa está em perfeita condição, para você não ter nenhuma surpresa na hora de que você, comprei a casa, mas não sei se a fundação do basement está bacana, não sei como é que está o telhado. Então, todos esses custos, o home inspector, ele fala para você quanto é que você vai gastar. Então, você sabe exatamente, o que você está comprando, né? Depois do home inspector, a gente bota uma condicional disso, a condicional do mortgage, geralmente, né? De 3, 5 dias no máximo. E aí vem a parte do advogado, que é o que faz todo o processo dos títulos para ver se está tudo ok, se tem algum empecilho no imóvel e que se o imóvel está pronto para passar e transferir tudo para vocês. Então, a gente tem que passar, na verdade, por todo esse processo. Não é simplesmente chegar no corretor, eu quero ver uma casa amanhã, olhar a casa, mas que valor? Qual é o valor que você tem aprovado? Então, o primeiro passo, você tem que procurar a Flávia, uma mortgage especialista, vai te falar exatamente quanto é que você tem. A partir daí, eu entro, a gente acha a casa dos seus sonhos, e aí sim, vem a terceira fase, que é o home inspector, se for casa, geralmente condo, apartamento eu não aconselho, e aí sim o advogado. Só para responder a questão. Também me perguntaram quanto tempo que o valor da entrada tem que estar na sua conta. 90 dias você tem que ter o valor de entrada. Não importa se é aqui no Canadá ou se é no Brasil. Se você tem o dinheiro lá no Brasil e vai transferir o dinheiro para cá, para o Canadá, o dinheiro tem que estar no seu nome, mesmo que seja lá no Brasil,
transferido para cá para o Canadá 90 dias na sua conta, tá bom? Outra coisa que a gente faz análise, muita gente me pergunta, Flávio, como é feita a análise do mortgage? Gente, a análise do mortgage é feita da seguinte maneira, a gente tem que fazer uma análise completa no seu perfil. O banco e a seguradora, eles só vão te entregar essa pré-qualificação quando eles observarem o seu credit bureau, que tem que estar acima de 680. A sua entrada, no caso, eles vão olhar logo depois, quando foi feita todo o processo, né? E aí a gente vai observar o seu credit score, vai pegar a sua documentação, você tem que ter o Pay Stub e a Job Letter, que é a carta de trabalho, que a gente no Brasil não tem, mas é um olerite que a gente usa, né, para saber o seu empregador, o seu empregador vai escrever uma carta dizendo quanto que você ganha a hora e qual é o valor, quantas horas você trabalha por semana e desde quando você trabalha. Então o banco vai observar todos esses detalhes para poder te entregar a carta de financiamento. Esse processo normalmente demora de 2 a 4 dias. Então, assim, quando você nos entrega essa documentação, tudo isso vai ser feito um processo. A gente tem um programa que a gente usa para todos os mortgage brokers. No meu caso, eu não só represento um banco, eu represento vários bancos e eu, de acordo com o seu perfil de cliente, eu vou te colocar num banco que com certeza vai te aprovar e com uma taxa de juros muito boa. E não se esqueça que eu gosto de fazer uma entrevista com o cliente. Eu até tenho uma pré-consultoria gratuita que você pode observar que eu faço todas as perguntas. Onde o seu dinheiro está? Quanto tempo você trabalha nesse trabalho? Porque a gente precisa fazer essas perguntas para poder explicar a sua situação para a seguradora. Basicamente, é isso. Jean, você me falou que a gente tinha várias perguntas. Pode aí responder as outras perguntas, porque o meu todo de... A outra pergunta. Eu já estou respondendo. A outra pergunta. Existe imóvel em Toronto, casa, 3 quartos com basement completo, abaixo de 1 milhão? Existe, pessoal. Tem muita gente que fala que não tem, mas tem. Tem uma região que é super bacana, que tá com muita casa legal. A região ali do Victoria Parkway, perto da estação de metrô. Tem umas casas lá, inclusive eu postei uma hoje, que estava por 840, eu tenho de 880. E são casas completas, com 3 quartos, 2 banheiros, basement finish, um backyard, um quintal enorme. Então, existe casas abaixo de 1 milhão em Toronto. Que o pessoal fala, eu quero morar perto do Subway e eu sei que não tem casa de menos que 1 milhão. Tem. Inclusive na região ali da Dufferin, a gente às vezes encontra também as casas nesse valor aí de 900, 850. Então, se a gente procurar, você tem condições de morar perto da linha nova, inclusive, que vai chegar aí a nossa nova linha de metrô da Eglinton, e ainda vai valorizar ainda mais o seu imóvel, né? Porque quando essa linha de metrô, Flávio, imagina, ficar pronta, todos esses imóveis dessa região até Scarborough, vai dar uma super mega valorizada. É verdade. Já está ficando pronta aquela parte ali da Kew e Eglinton. Já está começando a sempre, tá bem adiantado o trabalho. Então, Jean, verdade. Gente, o mínimo de entrada para você que é residente permanente, tá? E você que tem o Work Permit, o mínimo de entrada são 5%. Claro, será levar em consideração o seu trabalho e o seu credit score. Mas o mínimo de entrada, eu recebo muitas perguntas no meu inbox falando, Flávio, o mínimo de entrada é 20%? Não, gente, o mínimo de entrada não é 20%, é 5%. O mínimo o quê? O governo, por isso que eu falo de alguns programas aqui sempre, que são o New to Canada, né? Que é um programa desenhado para quem é novo residente. Porque, gente, seu credit score ele pode ser 800 pontos, mas a gente tem que ver o tamanho, de quanto tempo você tem esse credit score, né? Então, muitas outras coisas têm que ser observadas. Então, a gente tem o New to Canada, que você pode, a partir de 3 meses, que você tem um trabalho full-time, e você seja residente ou tem work permit, você pode comprar com apenas 5%. E isso é para high ratio mortgages que são asseguradas pelo governo canadense. Agora, quem tem 20% de entrada, quem está com 20% de entrada, que não é uma conventional mortgage, é um pouco diferente. Então, inclusive, as taxas de juros são um pouquinho mais altas para quem não tem essa ajuda do governo. Vamos continuar respondendo as perguntas, Jean, porque eu recebo várias perguntas, eu quero responder todas. Eu também. A Kelly perguntou se existe a possibilidade, quando você compra a casa e o basement é finish, se tem a possibilidade de alugar o basement
para ajudar no mortgage. Gente, pode. A casa é sua, você vai fazer um aluguel, você pode, se tiver entrada separada, você colocar o basement para aluguel, não tem nenhum problema. Você vai fazer dentro da lei, dentro dos permits, e aí você consegue alugar o seu basement, e com certeza tem basements que paga mais da metade até da sua parcela. Exatamente. Isso também é levado em consideração. A gente pode usar um certo valor até para ajudar na renda também, na qualificação, tá? Então, é possível, sim, você utilizar, fazer o basement como parte de uma renda que entra para ajudar no seu financiamento. Não é isso, Isso é importante, foi uma excelente pergunta que a Kelly fez, porque muita gente me pergunta, como é que eu vou... Não, tem gente que compra a casa, inclusive, Flávia, hoje tem muito investidor que divide a casa em 3. Eu tive um cliente que ele fez de uma casa, o second floor, ele alugou para uma família, dividiu, fez uma cozinha, onde era um terceiro quarto, ele fez uma cozinha, o main floor, ele fez fechado também com entrada separada, e o basement. Então, uma casa se tornou 3 casas, ele tem 3 rendas em uma única casa. E desse jeito aí que ele já começa a fazer aí a parte dele do investment, né? Do investment property. E isso, claro, praticamente ele nem deve pagar mortgage, ele está vivendo de graça, já que ele dividiu. A gente chama esse tipo de casa em triplex, né? Tem alguns legal triplex, né? Mas tem alguns que o pessoal mora em... eu conheço muita gente mesmo que faz esse tipo de trabalho. Eu conheço muita gente que mora na parte e aluga as 2 outras partes da casa. Isso é muito comum. Então, com relação a investimento, casas de investimento, Jean, tem muita gente que me pergunta, Flávio, o que você acha? A gente pode comprar uma casa de investimento? Casa de investimento, você precisa de no mínimo 20% de entrada, gente. Eu vejo aí algumas pessoas falando que 5%, não dá. Por lei é 20% de entrada. Fala aí, Jean, sobre casa de investimento. Qual é o que você fala aí? O Gustavo até escreveu aqui dizendo que a casa que ele morava era exatamente da maneira que eu descrevi aí. Então, justamente, casa de investimento para mim, Flávia, hoje está bem comum, né? As pessoas estão procurando bastante, porque muita gente está... Hoje, inclusive, você tem até um plano, né? Que faz a reforma depois, que depois você vai falar sobre esse plano. Então, tem muita gente que compra a casa, pessoal, que está precisando de muita reforma. E aí a gente tem que olhar a casa com um outro olhar. É o olhar de investidor. Porque tem muita gente que entra na casa e já quer tudo bonitinho, a cozinha bonitinha, o piso bonitinho, toda pintadinha. Mas às vezes você pega uma casa feinha e que ela tem um potencial de dinheiro, que você olha ali, você olha para casa e só vê cifrão, né? E aí você pega as pequenas reformas que você faz de um basement, fazer um finish no basement, fazer a cozinha, porque tem os pontos certos, né? Os banheiros da casa. Essa casa você vai dar uma valorizada, cara, que é um investimento que não tem preço. E quando você vê isso, você fala, não, eu não acredito, eu comprei essa casa por 450, ela já está valendo 550, em um ano subiu $100 mil, como é que pode? Né? Então, assim, tem vários clientes que ficam assustados com a supervalorização depois que a casa tem, com pequenas reformas que a gente consegue fazer na casa e dar essa valorização. Você pode falar dessa reforma que você tem planos para isso? Então, eu faço é um programa Home Plus Improvement, que eu tenho, se você quiser, você pode até olhar aqui no meu feed, que tem fotos do antes e depois, eu faço para muitos clientes. Tem muitos clientes que me procuram para fazer esse Home Improvement. Como é que funciona? Você vai, por exemplo, já mostrou uma casa para você gostou, a casa está precisando de reforma. Não, a casa precisa dar uma reforma na cozinha, precisa dar uma reforma no chão. E aí, o que você faz? Você compra a casa, depois você me manda, faz um orçamento com uma pessoa da sua confiança, e a gente envia esse orçamento. Aqui, o banco, no caso, né, a seguradora, ela vai perceber também que esse home improvement vai trazer valorização para a propriedade. Então, eles, fazem não sei, mas eu acredito que é um processo deles interno,
depois eles me mandam essa aprovação. E aí você faz a reforma da sua casa, e daí quando você termina a reforma da sua casa, o advogado te entrega o dinheiro da reforma. Isso, além de trazer, você vai morar na casa do jeito que você sonhou, a sua casa também agrega muito valor à casa. Teve um cliente meu que ele teve cerca de $80 mil de valorização em um mês, gente. A pessoa comprou uma casa em Whitby por 465. A gente mandou fazer o appraisal, a casa foi avaliada por 550 mil. Então, assim, é muito dinheiro. Então, existe essa possibilidade de fazer esse tipo de reforma. A reforma é home improvements, que eles falam. E é uma coisa, assim, que valoriza muito a sua casa. E esse programa, ele está também available, né? Ele também pode ser feito junto com as pessoas que vão comprar com 5% de entrada. Então, assim, são milhões de programas que às vezes as pessoas não sabem, né? Então, por isso que eu faço tanta propaganda do Home Improvements. A gente também tem um que eu falei na outra live, que é o Flex Down Payment. Você pode pegar o down payment emprestado. Vamos dizer que você tem uma linha de crédito. Ou você possa fazer até um empréstimo pessoal para você comprar a sua casa com 5%. Nesse caso, você teria que ser aprovado, né, por essa loan e depois, no caso, uma linha de crédito, e você pode comprar, então, praticamente 100% de financiamento. Gente, então, realmente, aqui é a política de você comprar a sua casa, né, para você ter aí a sua casa própria, em vez de estar pagando aluguel. Flávia, uma outra pergunta aqui. Ele disse assim, já comprei um condomínio, e essa pergunta vai para você de mortgage. Ele comprou um condomínio, o condomínio vai ser entregue ano que vem, ele já pagou 20% do condomínio. Ele quer saber quando finalizar o condomínio, se ele precisa dar mais alguma entrada ou só faz o financiamento do mortgage dele. Não, depende do que foi acordado com o builder, né? Que no caso, com quem ele fez o contrato. Vai depender com quem ele fez o contrato. Mas, normalmente, quem faz casa com 20% de entrada, ele só vai fazer a mortgage dele quando ele receber aquele aviso final de que o apartamento ou a casa está pronta para ser entregue e que ele precisa entrar com financiamento. É isso. Ele perguntou, esse financiamento, por exemplo, ele disse que seja $300 mil que tem lá no final. Ele está perguntando, em cima desses $300 mil, ele tem que dar mais alguma coisa de sinal para o mortgage down payment, ou já foi o que ele deu nesses longos dos anos? O que ele deu já foi o valor, o down payment que ele deu já vai ser descontado da mortgage. Tá? Exatamente. Ele só vai ter que entregar toda a documentação e ser pré-qualificado e aceito, né, a mortgage dele, mas basicamente ele não vai passar pela seguradora, nem nada disso. Espero que tenha respondido sua pergunta, Rodrigo, que ele me perguntou nas questões. Tem uma outra pergunta aqui. Você acha que os aluguéis vão aumentar ano que vem? Gente, é difícil eu falar se vai aumentar ou não. A previsão é que não aumente o aluguel ano que vem, que já foi até uma lei que saiu, né, que eles estão pedindo para os landlords não aumentarem o aluguel, né, ano que vem, 2021. Mas eu acho que os aluguéis novos ano que vem, se a porteira abrir, que vai abrir com fé em Deus, que essa vacina, a gente já começou a vacinar, graças a Deus, e as coisas com fé em Deus vão melhorar. E os estudantes começarem a permitir, né, a entrada de todo mundo novamente, começar a girar, eu acho sim que o aluguel vai dar uma subida, mas não para quem já tem os contratos antigos, claro. Mas quem está... os apartamentos que vão ser colocados no mercado novamente, vai dar uma subida, com certeza. Assim que a porteira abrir e que tudo voltar ao normal, com certeza esses aluguéis vão dar uma subida, que muita gente está me perguntando o que é que eu acho. Minha opinião é essa, que eu acho que vai dar um increase no aluguel. Outra coisa que as pessoas me perguntam demais é com relação se vai ter aumento do interest rate. Gente, o governo estipulou que independente do que vai acontecer, a gente não pode mexer no interest, eles já falaram que vai ser até 2023. Então, vamos aproveitar também a temporada de juros baixos, né? E vamos começar a fazer a nossa pré-qualificação. E quem imagina que o mercado não está aquecido, está enganado, porque eu e o Jean, a gente está com muito... Eu estou com muito cliente, Jean. E, assim, clientes de mais... Eu não sei quantos... Eu tenho muitos pré-approvals e tenho muita gente que me procura, eu dou muita informação. Então, assim...
realmente, para mim, o mercado está muito aquecido. Muita gente que não era PR, como se transformou em PR, e essas pessoas todas estão querendo comprar, e a maioria trabalha home office. Quais são Flávia, não só as pessoas que têm PR, né, como os estudantes também. Eu vendi para 2 estudantes, porque eles estão comprando, eles têm a perspectiva de ter o PR. Então, o que é que eles fazem? Estão trabalhando de home office, estão estudando de home office também, que já vai acabar o college, alguns já acabaram. O que é que eles estão fazendo? Comprando na cidade que não paga os 15%. Então, eles saem de GTA Area, né, não sai totalmente da área que paga os 15%, estão comprando as casas super mega legais, saem daquele parâmetro de ficar pagando o aluguel por mês e está pagando por uma coisa que é própria dele. E quando o PR dele sair, em 3 anos, ele recebe, quem comprou com os 15% vai receber de volta, e mesmo assim, quem não comprou com os 15% vai estar na casa, a casa vai estar valorizando, e essa casa, em 5 anos, ele vai estar com a condição de comprar uma casa muito melhor, porque ele está investindo nele. Exatamente. As pessoas têm que ter consciência que a compra da casa é muito importante. É muito mais importante você hoje ter sua casa do que ficar pagando aluguel para alguém. Exatamente. Aí tem aqui uma pessoa perguntando quais são os passos da compra de financiamento de um imóvel na planta. Gente, a primeira coisa que você precisa ter, mesmo para o financiamento de um imóvel na planta, é você ter sua pré-qualificação. Nenhuma construtora não vai te fechar o contrato contigo se ele não tiver certeza que alguém vai te dar mortgage. Então, assim, você só consegue comprar com financiamento pré-qualificado, tá? É isso daí, uma das coisas. Exatamente. Já, E aí tem os planos, né? Cada builder tem um plano. Tem uns que você tem que dar até 20%, até a entrega das chaves, outros são 30%, outros são de 15%, e aí vai depender a forma de pagamento de cada um, que tem muita gente que fala, gente, eu quero comprar um imóvel novo. Aí eu falo, gente, imóvel novo, você vai passar pelo mesmo processo. Tem que passar por um pré-approval, saber se você tem condições de comprar esse apartamento. Se você passar pelo pré-approval, aí sim, a gente entra na tabela da construtora. Cada construtora tem uma forma de pagamento diferente. Porque tem muita gente que fala, e depois, e a gente tem que prestar atenção que aqui não é que nem no Brasil, que você pode passar o contrato para uma outra pessoa e não pagar multas. Às vezes tem construtora aqui que você paga multa se você passar o contrato para uma outra pessoa. Então a gente tem que ficar atento a isso. Também, Jean, que eu percebi é que, por exemplo, infelizmente tem algumas pessoas dando informações para pessoas que eu vi aqui, já. 2 clientes me procuraram com o mesmo problema. Compraram uma casa antes de ter o PR na planta e não sabiam dos 15%. Então, gente, por favor, vamos se informar. Isso era dentro da região de Barrie. Ninguém falou para o cliente que o cliente tinha que pagar os 15% quando ele não era residente. Então, assim, antes de tomar qualquer decisão, principalmente quem vai comprar imóvel na planta, não se esqueça que você tem que tem que ter o contato de um advogado. O Jean pode até te levar lá para olhar os apartamentos da planta, te ajudar com tudo, porém, quem vai te dar sinal verde falando, olha, pode comprar essa propriedade, não vai ter nenhum tipo de problema, será o advogado. Então, assim, exatamente, não adianta você ir lá sem corretor, sem nada, sem ter nenhum tipo sem saber, praticamente, não é, Jean? Sem ver quem está... E outra coisa, né, Flávia? Quem faz análise também do contrato é o advogado, que ele fala se o contrato tá ok para você assinar ou não, porque tem muita construtora que deixa muita coisa meio sketch, meio assim que a gente não sabe se até que ponto tá certo ou errado, né? Exato. Então é importante você ter o seu advogado para ele estar analisando o contrato antes até de você fazer qualquer tipo de fechamento. Exatamente isso. Isso que eu falo para a pessoa. Eu falo, mas gente, você não procurou um advogado antes? Você tinha que ter o contato do advogado, mas ninguém me avisou isso. Então, por mais que você saiba o inglês, gente, você não vai saber todas as coisas que estão no contrato. Então, você tem que procurar profissionais qualificados. E os 3 profissionais envolvidos para a compra da casa própria aqui no Canadá são o mortgage broker, corretor de imóveis e o advogado. Sem esses três profissionais, você não consegue comprar a sua casa própria. Entendeu? Então, assim, é muito importante que você saiba lidar com as pessoas que são licenciadas. Eu e o Jean, a gente tem licença para trabalhar com isso. Eu não sou uma pessoa que estou colocando aqui informações sem ter uma consistência de onde que vem essas informações, né? Todos os dias eu trabalho com mortgage e a mesma coisa é o Jean. A gente tem aqui seguro
para qualquer tipo de problema que possa acontecer. Não são coisas que a gente procura no Google. E tem muita gente que procura informações no Google sobre mortgage e acha que aquelas informações são as que são, já. Eu fico chocada. Ah, não, porque eu vi no Google. Ou então um amigo. Tem gente que me fala, não, um amigo meu teve essa experiência. Gente, a experiência de amigo não é... A gente não pode colocar a experiência do seu amigo, como ele comprou e quais foram as condições dele com a sua. Porque o credit score, ele é individual. E a sua renda também é individual. Então, é por isso que eu falo para as pessoas para prestar muita atenção. Os amigos, na hora de comprar casa, Jean, para mim, eles não são bons amigos na hora de comprar casa. Não. Porque todo mundo fica dando opinião e não sabe, não é isso, Jean? Com certeza. E a gente, na verdade, Flávio, é o que a gente fala. A regra é básica. 3 passos. Você como mortgage broker, eu como corretor e o advogado, a gente consegue realizar o sonho de sua casa própria. Então, se você quer comprar uma casa aqui em Ontário, pode procurar a gente tem uma equipe super bacana que a gente consegue, a Flávia conseguiu a pré-approval aí na hora para você e eu pode ter certeza que eu arrumo sua casa. A gente, na busca, hein, Flávia? É ali firme e forte. A gente tem uma equipe, graças a Deus, muito boa. Eu e o Jean também tem o Bruno que nos assistiu também, não é, Jean? Exatamente. Gente, aqui é a mesma Bruno, coisa. advogado, a última venda que a gente fez ficou fantástica a nossa equipe. O Bruno finalizou e ocorreu tudo super bem. E família feliz, né? E a gente feliz, porque quando a gente realiza esse sonho, né? De cada pessoa, você vê a emoção de estar recebendo a chave. Não tem coisa melhor não, cara. A gente fica super grato, é uma gratidão assim eterna. Exatamente. Hoje, então, nós vamos terminar nossa live, senão depois fica muito grande. E outra coisa, gente, quem perdeu a live, que gostaria de assistir, essa live vai estar salva aqui no IGTV e depois vai para o meu canal do YouTube. Se você, então, quer saber como comprar a sua casa própria, é aqui em Ontário, estamos aqui, eu e Jean, para te ajudar, tá bom? Em todo o processo até a entrega das chaves. Então, eu vou, antes de ir embora, eu vou me despedir. Eu vou deixar o Jean se apresentar novamente para quem acabou de entrar e que não nos conhece. Jean, por favor, se apresente. Pessoal, meu nome todo mundo já sabe, Jean Dumé. Eu sou corretor desde o Brasil, 15 anos de experiência e tenho a maior satisfação quando a gente faz o que a gente ama, né, Flávia? Tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo. Eu atendo com satisfação, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de atender bem meus clientes e pode ter certeza que todos os meus clientes se tornam meus amigos, porque quando a gente faz uma coisa com carinho, a gente faz pra gente, a gente pensa neles como se estivesse comprando pra gente, tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo e a gente salta aquela energia positiva e Deus abençoe e tudo dá certo. Então eu quero que vocês, agradeço, Flávia, imensamente a sua parceria. Você é uma pessoa maravilhosa, uma profissional de mão cheia e tudo que a gente coloca a mão dá certo. Obrigado a todos vocês. A Kelly está falando, hoje é o corretor das orquídeas, sempre dando orquídeas e flores para os clientes sempre estar lembrando da gente, né? Então a gente recebe flores enquanto está vivo, né? Para a gente sentir e viver essa experiência. O mundo está tão cruel e a gente tem que absorver as coisas boas e ser grato por ter saúde, ter família e ter pessoas que a gente ama do nosso lado. Que Deus abençoe todos vocês, boas festas, Feliz Natal, um ano com mais humanidade, mais simplicidade, mais humildade, né, que a gente precisa e a gente precisa mais de amor. Muito obrigado, Flavinha, por tudo. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, gente. Antes de deixar embora, gente, então deixa aqui te falar que meu nome é Flávia da Silva, sou especialista em financiamento de imóveis, atuando no mercado canadense há mais de 10 anos. Eu também tenho aqui na minha bio o livro que se tornou best-seller, um dos melhores de 2020, considerado pelo Amazon, que é sobre o Credit Score, que está em promoção R$ 9,90. Eu também tenho o meu curso aqui, Como se comprar sua casa no Canadá, gratuito. É um prazer falar com você, Jean. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a você, Flavinha. Natal, feliz ano novo para todo mundo. Para vocês também, para todo mundo que está assistindo. Obrigado, Nessa, Vanessa, beijão. Fique com Deus a todos. Obrigado. Um abraço, tchau. Tchau. Ou outro.
Tchau. Tá.